Segunda Reis, capítulo de número 2, a partir do verso 1 está escrito assim: Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Diga comigo, Gilgal. E Elias e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Diga Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará, sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos ao Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais dividiram em duas partes, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse ele: coisa dura me pediste. Se tu me veres quando for tomado de ti, assim se fará. Porém se não me veres, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai falar de dois homens de Deus. Quantos eu disse? O profeta Elias e o profeta Eliseu. Eu não sei os irmãos, mas quando eu falo de algum personagem bíblico, dependendo de quem é o personagem, particularmente, eu já me lembro de algo que Deus usara estes homens para realizar. Por exemplo, quando fala de Davi, eu me lembro de Golias. Quando se fala de Noé, eu me lembro da arca. Quando se fala de Daniel, eu me lembro da cova dos leões. Quando se fala de Sadraque, Misaque e Abidnego, eu me lembro da fornalha de fogo ardente. E por aí vai. Falou de Moisés, eu me lembro do Mar Vermelho. E a vida desses dois homens de Deus não é diferente. Quando falo de Elias e Eliseu, algo me vem à mente. A primeira coisa que me vem à mente quando eu falo de Elias é que Elias ficou conhecido por alguns comentaristas como o profeta do fogo, porque ele orava a Deus e Deus respondia com fogo. Respondia com fogo para derrubar os seus inimigos, respondia com fogo para mostrar que havia aceitado o sacrifício que fora colocado no altar adiante de Deus. E Eliseu também não é diferente. Quando eu falo de Eliseu, eu me lembro de duas coisas. Primeiro, o profeta da porção dobrada, que nós acabamos de ler aqui o texto, e se o horário permitir nós vamos chegar lá. E também eu me lembro do profeta que foi sucessor do ministério de Elias. E detalhe, Deus, quando vai escolher esse homem, Deus escolhe este homem em uma hora que Elias estava achando que só tinha sobrado ele como profeta, porque a Bíblia vai dizer que Jezabel mandava prender, bater
e matar quem profetizasse contra a casa dela e os feitos dela. A Bíblia diz que Elias se esconde dentro de uma caverna, e é lá que Deus vai buscar esse homem. A Bíblia diz que Deus chega na caverna e diz: Elias, homem de Deus, o que você está fazendo aí? Senhor, eu não sei se o senhor está sabendo, eu estou parafraseando, viu, irmão? Porque Deus não é pego de surpresa, mas para os irmãos entenderem o meu raciocínio. Senhor, eu não sei se o senhor está sabendo, mas Jezabel mandou matar todos os teus profetas, só sobrou eu. Deus disse: você não sabe de nada, Elias, eu ainda tenho 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Deus estava dizendo para Elias: tem gente se vendendo, mas eu ainda tenho os remanescentes. Tem quem está se dobrando, mas eu ainda tenho os remanescentes. Tem quem está se perdendo, mas eu ainda tenho os remanescentes. Tem aqueles que já perderam o foco, mas eu ainda tenho os remanescentes. Inclusive, Elias, sai daí que eu já vou te mostrar onde está o homem que vai te suceder, porque daqui a pouquinho eu vou te tomar, e eu já tenho no meio dos 7.000 alguém que vai te substituir. Vem comigo que eu vou te mostrar. Irmãos, Deus sabe achar onde está a pessoa que Ele quer usar. E eu vou repetir, não é para você dar glória não, é para você guardar na tua prateleira. Mas se você tiver glória, fica à vontade. Deus sabe achar aonde está a pessoa que Ele quer usar. Pode se esconder como for, mas quando chegar o tempo de Deus, Deus sabe o teu endereço, a tua casa. Você pode dar um glória por esta palavra, irmãos? Eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Deus é mais ou menos assim. Quando Ele diz assim, ó, eu vou te usar, e você diz, eis-me aqui, Ele vai te usar. Mas quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eu não uso outro, Ele vai te usar. Oh, glória a Jesus. Não adianta se esconder. Deus sabe achar onde está. A Bíblia diz que Davi, Deus mandou buscar no pasto. A Bíblia diz que Gideão, Deus mandou buscar no lagar. Moisés, Deus encontrou ele no deserto, no monte de Deus que estava atrás do deserto. Jonas, o fujão, Deus encontrou ele no calabouço do navio. Não é você que vai se esconder do chamado de Deus. E eu, se eu fosse você, eu dava um glória, porque louvado a Deus que foi Deus quem te chamou. Oh, glória. E Deus vai escolher um homem improvável. O Eliseu é um homem improvável, que tem uma profissão improvável, está num lugar improvável e fazendo algo improvável. Nota de rodapé: Deus é especialista em usar os improváveis. Tanto é que nós estamos aqui, começando por mim que vos falo. Porque uma coisa que nós não podemos perder o foco é que a casa é dele, a palavra é dele, a graça é dele, a adoração é para ele. Oh, glória ao nome de Jesus. Às vezes a gente pega uns que se acha, mas Deus continua dono da glória, dono de tudo, de todas as coisas. E Deus, Ele usa os improváveis. Lembra de Noé, irmãos? Noé não entendia de arquitetura, Noé não era engenheiro, Noé não era marceneiro, mas Deus chega um dia em Noé e diz assim, quer salvar a tua casa? Quero. Quer se salvar também? Também quero. Então o projeto está aqui, ó. Eu quero crer que nem a ferramenta para ele fazer o que ele ia precisar para fazer a arca ele tinha. Até a ferramenta eu quero crer que ele teve que desenvolver. Só que tem uma coisa, há quem diga que ele levou de 100 a 120 anos para fazer a arca. Mas chegou um dia que Deus manda ele entrar e fechar a arca. Nota de rodapé: o improvável fez a arca e o engenheiro fez o Titanic. Mas você não vai dar um glória não, é? Oh, glória. Levanta a mão que eu vou profetizar. E prepara um glória para tu soltar aí. Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido com o projeto que Ele entregou nas tuas mãos. Oh, glórias a Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Sou testemunha do que eu estou falando aos irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus nos deu uma área em Catanduva e nós quisemos construir. Pedimos ao nosso pastor presidente, o senhor nos libera para nós começarmos a construção? Está liberado, mas como é que constrói uma igreja, Jesus? E agora, como é que constrói? Me ajuda, porque eu preciso entender como constrói uma igreja. Aí eu estou pregando numa cidade do interior de São Paulo. Aí eu levantei de manhã, fui na recepção falar com a recepcionista, olhei para a porta do hotel, estava chovendo. Aí eu fui na avenida, bem na porta do hotel, para saber que pé que estava a chuva, se estava forte, se estava fraca. Quando eu estou voltando, num cantinho da recepção, sentado um senhor, disse assim, pastor Isaías de Oliveira? Sou eu mesmo. Pai do Senhor, pastor, eu estou aqui no hotel porque eu vim buscar uma convidada que vai pregar na nossa
nossa igreja, e eu estou aqui esperando ela. Prazer em ver o senhor. Eu não imaginava que eu ia encontrar o senhor aqui. Aí eu disse, eu estou no vácuo, né, irmão? Eu falei, eu também não, prazer. Deus abençoe o senhor. Eu estava viajando e eu cheguei essa madrugada, porque eu sou engenheiro e eu fui visitar uma obra. Opa, eu só, Jesus. Irmão, nós temos que ficar ligado, irmão. Nós temos que ficar ligado. É uma frase. É por isso que você não pode ficar conversando, batendo papo e mexendo em rede social na hora do culto. É uma frase que você pediu a semana inteira, Deus entrega numa frase o que você precisa. Na hora que ele falou, pastor Rogério, na hora que ele falou assim, eu sou engenheiro, eu fui visitar uma obra minha em Minas Gerais. Eu falei, o senhor é engenheiro? Que maravilha. Eu falei, o Senhor me ajuda, oh glória. Aí eu disse assim, nós estamos num desafio lá em Catanduva. É mesmo? O senhor já começou a construir? Ainda não. Já tem um projeto? Também não. E que desafio que é? Eu falei, começar. Ele disse, puxa, queimou no meu coração aqui. O senhor me manda a metragem do terreno que eu quero te dar de presente o projeto. Não, eu dava um glória por essa palavra. Eu quero crer que na inauguração, se Jesus não voltar e permitir estarmos lá, Canaã vai estar junto lá. O senhor crê? Depois você abre lá na nossa rede social e dá uma olhada no que nós ganhamos. Só que aí ganhei o projeto, falei, que coisa linda. Ô Senhor, muito obrigado. Mas como é que começa isso aqui, Jesus? Aí eu mostrei para um amigo meu, ele falou assim, mas você para começar, você precisa de um estrutural. Não é assim não, isso aqui está bonito, mas tem uma estrutura por baixo disso. Ah, é? E como é que faz isso? Procurar um engenheiro. O engenheiro tem que lhe dar o estrutural. Será que se eu falar com esse homem, ele pode até te ajudar, mas tem que ser um engenheiro específico, estrutural. Senhor, quer saber de uma coisa? A casa é tua, estou perdendo os cabelos, o que não está caindo está ficando branco para fazer a tua obra. Toma conta da tua casa. E Deus gostou. Porque eu fui pregar numa reunião de obreiros, estou passando para beber água, um pastor falou assim, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, prazer em conhecer o senhor. Prazer é todo meu. Isso aqui é um amigo meu, um engenheiro. Opa. Irmãos, eu estou falando debaixo do sangue de Jesus. Falei, o senhor é engenheiro? Sou engenheiro, pastor. Falei, puxa vida, que legal, nós estamos numa obra lá em Catanduva. É mesmo, que maravilha, o senhor já tem um projeto. Eu falei, já tenho um projeto, graças a Deus. Ele falou, mas a minha área mesmo é mais o estrutural. Pastor, só Deus pode fazer isso. Prepare um glória melhor do que isso. Mas eu nem falei ainda. É o improvável, mas quem está no trono é especialista em usar o improvável. Eita, calabachou. Estou sentindo Deus aqui. Falei, é mesmo, irmão? O senhor quer fazer parte da minha história? Ele falou, quero. O que o senhor precisa? O projeto. Ele nos deu o projeto. Um nos deu o estrutural, outro nos deu o arquitetônico, outros fez vídeo. E nós estamos lá para a glória do nome de Jesus. Então eu vou profetizar de novo para não ser mensagem de autoajuda, para você ficar, glória a Deus, glória a Deus, pensando que a mensagem de autoajuda é profético. Aconteceu comigo, vai acontecer com você. Levanta a mão e segura. Deus não vai te deixar envergonhado e nem confundido aonde Ele te colocou. Você pode dar um glória por esta palavra? Quem quer o homem? Eliseu. Aonde ele estava? No campo. Fazendo o quê? Arando a terra. Qual é a posição dele? Atrás da 12ª junta de boi. Mas nem para ser o primeiro, irmão. Para facilitar o profeta de achar. E quem diz que Deus precisa de colocar alguém de destaque para alguém enxergar? Se Deus quiser, Deus só para o nome. Mas se Deus não quiser, Deus arranca de trás da porta. A Bíblia diz que Elias, ele vai até onde está Eliseu, e o texto diz que esse homem está arando a terra, mas lá na 12ª fileira de junta de boi, Elias passa pela primeira, segunda, quinta, 11ª, quando passa na 12ª, ele passa a capa nas costas de Eliseu, e não fica jogando confete não. Bom, como eu não sou o pastor daqui, eu posso falar. Porque tem coisas que o pastor da igreja não pode falar, irmãos, e não é porque ele não tem força, pelo contrário, o pastor é ele. Mas nós estamos vivendo uma geração de uns crentes tão melindrosos, que se o pastor, dependendo, falar algumas coisas, tem gente que vem te falar, olha, Deus está me confrontando, eu preciso mudar. Não, fica lá, tá vendo? Está dando indireto, ó. Aí sabe o que Jesus faz? Traz um de longe, e eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Elias passa a capa nas costas de Eliseu e não fica jogando confete não. Rapaz, eu preciso de você, viu? Você pode ajudar? Você pode ajudar no departamento? Ah, não sei, não é o que eu quero. Eu não quero fazer nada. Quer, não quer, fica.
Uma coisa eu sei, a oportunidade nunca é perdida. Quem perde sou eu, mas a oportunidade vai na casa de alguém, no colo de alguém. Mas prepare a tua glória, a obra de Deus não vai ficar refém de ninguém. Não vai. Oh, glórias a Jesus. Tem umas pessoas que se acham, né? Quero ver se eu sair, quero ver se eu entregar, eu quero o que vai dar. Vai ficar melhor. Porque Deus falou para Elias assim: tirando você, eu tenho 7.000 guardado na manga melhor do que você. E por que eu? Porque eu achei você. Mas se você não quiser, eu tenho 7.000 guardado na manga. Nota de rodapé: quer, não quer, Deus tem alguém para usar e o nome dele vai ser glorificado. Elias passa a capa nas costas de Eliseu e não fica lá: vamos, varão, me ajuda. Não, quer, não quer, fica. E Eliseu parece que já estava esperando. Porque Deus é demais, irmãos. Deus vai nos orientando. Quem anda ligado com Deus, Deus vai dando sinais. Deus vai dando sinais e você vai entendendo o propósito de Deus. E quando vem na bandeja, você diz: eu já sabia, Deus já estava me orientando. Porque dá a impressão, quando ele passa a capa nas costas de Eliseu, ele continua andando, Eliseu corre atrás dele e fala: senhor me espera só um pouquinho. Esperar para quê? Porque eu preciso despedir dos meus pais. Ele entendeu na hora. E ele aceitou a chamada na hora. Ele não só aceitou a chamada, como ele aceitou a mudança. Porque é impossível quem é chamado por Deus não ter mudança de vida. Quando Deus chama, Deus muda. E quem muda é Deus. O texto diz que Elias diz assim: vai e volta pelo que eu te fiz. A minha tradução diz isso. Mas tem uma tradução que diz assim: Elias virou para Eliseu e diz assim: vai e volta depressa. Você sabe o que está acontecendo. E o texto diz que Eliseu vai lá, despede dos pais, e quando volta, a primeira coisa que ele fez: primeiro, ele aceitou a chamada, foi despedir dos pais. Segundo, ele já aceitou a mudança. Porque quando ele sai da casa, ele pega o arado, pica no machado, mete fogo, mata o boi, faz churrasco e um culto de despedida. Estou indo embora. Se eu tivesse, aleluia, se eu tivesse lá, eu ia dizer assim: ô varão, não é melhor você guardar o arado? Esse negócio de ministério não é fácil não, viu? É melhor você guardar o arado e os bois, porque vai que não dá certo. Pelo menos você volta, você tem o que usar. Mas uma coisa é certa, irmão: quem foi chamado por homem? Quem chegou cortando o caminho e derrubando os outros? Quem chegou com inveja e com picuinha? Quem tem apadrinhamento ministerial, é bom guardar o arado mesmo, porque vai precisar usar. Mas quem Deus chamou, levanta a mão. Deus não vai deixar faltar a provisão na tua vida e na tua... Não vai. Oh, glórias a Jesus. Estou sentindo a presença de Deus aqui, viu, irmãos? Deus não vai deixar faltar. Lembra de Pedro? Quando Jesus chamou Pedro, falou: de hoje eu te faço de pescador de homem para pescador de peixe. Quando Jesus voltou para o céu, Pedro disse: quer saber de uma coisa? Eu tenho barco, eu tenho rede, eu tenho profissão. Eu não preciso disso. Jesus foi embora, mas eu tenho o que fazer. Eu quero ver pescar quem Deus fechou a porta da pesca. Porque Deus, quando apresenta, ninguém esconde. Mas Deus, quando esconde, eu quero ver quem é que acha. Tentaram pescar a noite inteira. Eu não entendo de pescaria, irmãos. Eu não entendo. Mas não pegaram nada. Mas ao amanhecer do dia, eu quero ver fugir de quem Deus chamou. Quem foi chamado por Deus, irmão. Deus vai buscar na biqueira. Deus vai buscar no balcão. Deus vai buscar na balada. Deus vai buscar na esquina. Deus vai buscar na praia. Mas quem é de Deus, Deus não abre mão. E eu dava um glória mesmo, porque a tua casa, a tua família é de Deus. Deus não... Aleluia. O homem da areia chegou, disse: pegaram alguma coisa? Não pegamos nada não. Jogue a rede do lado direito. Alguém do barco disse: já jogamos. E não só foi do direito não, foi direito, esquerdo, para frente, para trás, não pegamos nada. Mas o homem da areia, amanhecendo o dia, ninguém enxergando ninguém direito. Alguém do barco disse assim, ele disse lá da areia: joga do lado direito, eu estou mandando. Quem sabe alguém do barco disse: joga porque deve ser algum cliente já querendo comprar o fruto do nosso trabalho. Quando jogaram, não conseguiram puxar. Quando conseguiram puxar, 153 grandes peixes. Tiago disse: eu sei quem faz isso. João disse: é Jesus. Pedro disse: ele me achou. Deus não abre mão daquilo que é.
E detalhe, prepare um glória. Quando chegaram na areia da praia, o que eles tentaram pegar a noite inteira para provisão, já tinha assado na brasa, água fresca e fogueira acesa. Eita Jesus! Oh glória! Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Não sei se eu já contei isso aqui ou você já viu eu contando por aí, mas se você já me viu contando por aí, esperasse eu chegar aqui. Ninguém mandou você vasculhar a vida dos outros lá. Esperasse aqui. Quando eu casei, irmã Giovânia. Quando eu me casei, faltava algumas coisas em casa, né, irmão? A gente casou na asa do anjo. Eu bem tranquilão, a Sheila foi no dia das coisas lá, da noiva. E eu fui com a minha mãe numa feira na rua debaixo de casa. Cheguei, minha mãe mora num sobrado, já subiu para o quarto. Eu fui na cozinha lavar as mãos. Aí eu escutei minha mãe falando: Isaías, oi mãe, sobe aqui. Aí irmão Rob, subi, ela estava no meu quarto. Aí ela disse assim: filho, você quer alguma coisa aqui para levar para tua casa? Aí eu olhei, quarto de guerra, irmão. Era um guarda-roupa, uma escrivaninha, o colchão e a cama. Falei: não, mãe, eu não preciso de nada. Deixa aqui, porque o dia que a gente quiser já tem alguma coisa. A gente quem? Que hora que é seu casamento? Nessa simpatia, irmão. Falei: 6 horas. A partir das 6 horas, a porta da graça se fechou. A partir das 6 horas, o quarto não é mais teu. Você vai vir quando eu te convidar. Se todo mundo soubesse fazer isso, tinha menos filhinho de papai querendo voltar para a casa da mamãe. Né? Se precisar de uma aula, chame minha mãe. A idade chegou, mas ela continua a mesma simpatia. Aí eu: não, aqui você não volta não, filho. Aqui você pode até voltar, mas se você voltar, porque eu te convidei, você vai dormir aonde eu te colocar. Se você não quiser, segunda-feira não tem mais nada aqui. Quer alguma coisa? Pensei: não tem um colchão. Aí eu falei: então vou levar o colchão, mãe. Ela falou: mas como você vai dormir no estrado de cama de casal com um colchão de solteiro? Eu falei: a Sheila coloca uns edredom, eu durmo no edredom, a Sheila dorme no colchão de casal. Aí, no colchão de solteiro. Fui pregar no alto da Vila Maria, acho que Vila Guilherme, aquele pedaço ali. Aí um pastor de uma igreja onde eu fui pregar, pregamos, eu me lembro como se fosse hoje, pregamos sobre o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu não tinha um colchão, mas nada me falta. Não, tem umas coisas que é loucura, né, irmãos? Mas enfim, quando eu acabei de pregar, um pastor baixinho assim, do bigode grosso, firme para falar. Ele olhou para mim, ele falou assim: irmãos, Deus falou conosco aqui. Quem que ouviu a voz de Deus? A igreja: glória, eu ouvi. E sabe que Deus falou comigo, que é para a gente pedir agora o que a gente quer que Ele vai dar. E detalhe, você não vai pedir por você, você vai pedir pelo teu vizinho. Então olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta: o que você está precisando? E fala para ele o que você precisa. Ele ora por você e você ora por ele. Por exemplo, o pregador: o que você está precisando que eu vou orar para você? Povo tudo querendo me abraçar e eu falando que não tenho colchão para dormir, Jesus. Eu fiquei olhando para ele e falei: pastor, fala, meu irmão, o horário está dando, ainda tomei um choque. Falei: eu preciso de um colchão de casal. Ele falou: o senhor precisa do quê? Eu falei: um colchão de casal. Ele virou para a mulher dele e falou: você está vendo, Maria? Você está ouvindo? Por isso que eu queria vir com o carro e o colchão no teto do carro. Ô glória! Aí ele falou: e você não deixou. E eu queria vir. Aí ele virou e falou: eu vou explicar para o senhor o que está acontecendo, ô irmão. Eu vendo o colchão, vendi um colchão para uma senhora de casal. Quando o colchão chegou, ela desistiu da compra. E eu vou ter que ficar com o colchão. Mas eu falei para Maria: não tem problema, eu sou dizimista, Deus vai abrir a porta, esse colchão tem um destino. Hoje na hora de vir para o culto eu falei: vamos com o carro, mas esse carro aqui tem um colchão no teto, não tem problema, vai ficar na rua, os irmãos olha, e se chover? Ela pôs tanto obstáculo que eu não tive fé para vir com o colchão. Só que eu não volto com a tua bênção. O colchão está em casa, mas eu sei quanto custa. Enfiou a mão no bolso, tirou um dinheiro, está aqui, ó. Está aqui o dinheiro do colchão. Oh, glórias a Jesus. Você crê que Deus vai prover na tua vida? Você crê? Oh glória! Irmão, estou na marginal do Tietê voltando para a Caxila com o dinheiro do colchão no bolso. Mas tinha tanto compromisso, irmão, que eu falei: Senhor, eu casei agora, a moça não pode pensar que eu sou avarento. Não, é verdade. Aí a Sheila falou assim para mim: que bênção, né, filho? Deus preparou o dinheiro do colchão. Falei para ela: eu posso falar para você que eu não estou com vontade de gastar esse dinheiro para comprar um colchão.
Ela falou, não, mas por quê? Eu falei, porque nós temos outros compromissos. Ela falou, bom. Eu falei, não, Deus está no controle. Segunda-feira, estou em casa, toco o telefone. É um amigo meu que foi fazer uma compra, deu uma diferença lá. Enfim, o gerente não podia dar o dinheiro de volta, o gerente podia dar em produto. Ele disse, mas eu não preciso de nada, pense em alguma coisa. Eu tenho um amigo que casou esses dias, deixa eu ver o que ele precisa. Você está precisando de alguma coisa? Eu falei, é verdade? Verdade. De um colchão, dá o endereço, a medida da cama, que eu estou mandando entregar o colchão. Não, só Deus. Quem foi chamado por Deus não guarda arado nem cuida dos boi. Manda o arado para o fogo, faz churrasco e segue o convite daquele que convidou. Você crê nesta palavra, irmãos? Quando ele faz isso, ele começa a andar com Elias. E preste atenção, irmãos. Quando a gente lê esse texto numa narrativa isolada, nos leva a entender que esses dois andaram juntos pouco tempo. E logo Elias foi tomado. E não foi. Quando você vai estudar a vida desses homens, você vai ver que eles andaram juntos pelo menos de 10 a 12 anos juntos. Ainda tem 2 episódios que Elias aparece. Aquele dos 50 soldados com os capitães que vieram, com o capitão que vieram buscar Elias, ele pede para Deus, e Deus manda fogo do céu e consome os seus inimigos. E também da vinha de Nabote. Acredita-se que esses homens vão andar junto de 10 a 12 anos. Só que aí nós saímos de 1 Reis 19, aonde está enquadrada essa história da chamada de Eliseu. E eu vou para 2 Reis, capítulo de número 2. A Bíblia diz que depois de 10, 12 anos, os dois estão andando junto. Mas já está chegando a hora de Deus convidar Elias para sair daqui e levar Elias embora. A Bíblia diz que eles estão em Gilgal. E Gilgal é conhecido como Terra da Aliança. Como é que chamava o lugar? Como é que se chamava o lugar? Gilgal, conhecido como Terra da Aliança. Por quê? Porque foi em Gilgal que teve a primeira circuncisão quando Deus pediu. Foi em Gilgal quando o povo conquista a terra prometida, aonde eles instituem a primeira Páscoa. Foi em Gilgal. É por isso que é conhecido como Terra da Aliança. E é de Gilgal que os dois vão partir. Nota de rodapé, irmão, só consegue ficar junto, andar junto, caminhar junto no mesmo propósito quem tem aliança. Tem gente que não tem a mesma aliança. Preste atenção, Deus não une amiguinhos. Deus não une patotinha. Deus não une aquela pessoa que tem um pensamento legal, é descolado, eu gosto dele, eu gosto dela. Deus une propósitos. E tem propósito que se unir com o teu e não for o mesmo que o teu, vai barrar o que Deus tem na tua vida. Então eu digo, aonde eu passo e Deus queima no meu coração, eu falo, já falei aqui, vou repetir. Não fica triste com alguém que diz que vai passar na tua casa para bater um papo e não chegou na tua casa. Não fica preocupado com quem esqueceu o teu número de celular e não ligou mais para você. Tem coisas, não é contenda não, irmão, é Deus fazendo. Lembra de Ló? Ló andou com Abraão e foi abençoado porque andou com Abraão. Mas chegou uma hora que Deus não quis mais Ló com Abraão. A pergunta é, por quê? A Bíblia não vai responder, tem coisas que Deus não vai dar resposta, mas se você ficar atento, você vai enxergar os sinais. Eu enxergo 2 atitudes de Ló que Deus reprovou e não permitiu andar com Abraão. Primeiro, porque Ló foi egoísta. Ele só foi abençoado porque estava andando com o tio. Mas quando chegou a hora de se separar do tio, ele não pensou na idade do tio, ele só pensou nele. Irmãos, nota de rodapé, nem todo sorriso é verdadeiro. Tem gente que encosta em você pelo que você tem, não pelo que você é. Mas Deus vai arrancar esses tais dos teus caminhos, mas não vai... Oh, glórias! Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso? O segundo propósito que eu acho que Deus não aceitou é porque Deus chamou Abraão para andar por fé e Ló andou por vista. Tanto é que ele foi para as planícies de Sodoma e Gomorra porque ele achou que o lugar era bonito. E Deus não chamou Abraão para andar por vista. Deus chamou Abraão para andar por fé. Tem coisas que não vão acontecer. Tem gente que não tem aliança, irmãos. Só aguenta, só suporta, só caminha, só está junto quem tem aliança. E se nós, irmãos, Senhor, me ajuda aqui. E se nós não nos atentarmos, tem gente cantando sem aliança, pregando com aliança rompida, pregando, cantando, tocando, participando, trabalhando no reino, mas já cortou a aliança. Não tem aliança, virou profissional de altar.
Canta porque tem a voz bonita, mas já perdeu a essência. Prega com um monte de versículo grudado na mente e sai vomitando o versículo e história todas decorada, mas não tem mais a essência. A voz chicoteia na parede e não atinge o alvo. A voz chicoteia no templo, mas não atinge o trono, porque não tem mais aliança. Mas eu venho debaixo da autoridade desta palavra para profetizar. Deus vai arrancar dos altares quem está vivendo de aparência. Alabaço, se você pode dar um glória, dê um glória por esta palavra. Viraram profissionais, irmãos. Canta porque canta bonito. Voz bonita agrada o meu ouvido, nem sempre agrada o ouvido de Deus. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que tem de gente de voz afinada, mas não está com nada, não ora, não jejua, não consagra, canta o que acha que é para cantar, não canta o que o céu quer que canta. Me ajuda aqui, Jesus. Jurianda Lamanai. Você quer ver só? Intercede aí, irmã, intercede aí. Só falou que interceder, intercede aí. Oh, Jesus, é aniversário, Jesus. Você quer ver só quem tem aliança? Quem tem aliança é tirado do cargo, mas fica firme com Jesus. O que tem de gente que se perdeu o carguinho que ele gosta, ele sai da igreja. Você está firmado no cargo, está firmado no trono. Ih, calabachura e alamanai. Que tem de gente firmado na posição, no status, na postura, no cargo, mas se perder, se tirar, ele não entende, irmãos. Ele não entende que para tudo tem um tempo determinado. Caminhando sem aliança, Elias olhou para Eliseu e falou: Eliseu, fica aqui. Por quê? Porque eu vou para Betel. Fique em Gilgal, eu vou para Betel. Aí o texto vai dizer que ele falou: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei, eu vou contigo para Betel. Agora deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Não foi Elias que passou e jogou a capa nas costas de Eliseu? Não fazem 10, 12 anos que os dois estão caminhando junto? E agora por que ele está mandando Eliseu ficar para trás? Por quê? Não sei, a Bíblia não diz. Mas depois de 12 anos que ele convidou o homem, ele vira para o homem e falou assim: agora você fica aqui, que quem vai sou eu e você fica. Eliseu falou: você está achando que eu queimei meus boi à toa? Isso aí é tradução minha, viu, irmão? Nova versão, catando vence. Essa aqui você está achando que eu queimei meus boi à toa? Tu está achando que eu fiz churrasco com os boi porque eu quis? Você está achando que eu piquei o meu arado, acendi uma fogueira e fiz um culto de despedida porque eu quis? Eu não pedi, você me buscou. Você me achou, você me convidou, eu aceitei, eu não te deixo, eu vou contigo para Betel. Eu vou contigo para? E a Bíblia diz que foram para Betel. Quando eles chegam em Betel, a Bíblia diz que tem os filhos dos profetas. Irmão, tem um ditado lá em Catanduva que diz assim: quando o inimigo não vem, ele manda o secretário. E às vezes o secretário não está da porta para fora não, é dentro do reino. Viu? Cuidado com pessoas que falam palavras e as palavras vêm como flecha. E às vezes essas palavras te desanimam do reino. Você já percebeu que você entra na igreja, quando você começou a tua fé, parece que não tem defeito? Você lembra disso? Você já vai na igreja: rapaz, mas que coisa boa, pai. Por mim eu ficava lá 3 horas de culto, 2 horas é muito pouco. É mesmo? Mas daí você vai pegando amizade. E dependendo com quem você pega amizade, quem encosta em você, diz: você já viu fulano? Não. Aquele irmão é uma benção, porque você não conhece. Não, mas você vai conhecer ainda. E vocês riram por quê, irmão? Achei que era só nas minhas bandas. E eu sei que tem irmãos de Catanduva me assistindo. Qual que está me filmando aí? Essa aqui? Me ajuda, gente. Mas acontece ou não acontece? Irmãos, não deixa Betel te parar. Segura teu glória, porque isso aqui é forte. Se você não vigiar, não é lá fora que você para não. Betel é chamado de casa de Deus. Só que muito embora a tradução da palavra Betel é casa de Deus, a casa de Deus é lugar de desafio. Aqui, nem todo mundo gosta de todo mundo.
E não adianta vir querer dar uma cara de profeta, fazer cara de enrugado, que é isso aí mesmo. Tanto é que tem gente que troca corredor, corta caminho, corta a volta para não apertar a mão do irmão. Só tem uma coisa, a trombeta pode tocar antes da bênção apostólica. Quem mandou me convidar? Não é verdade, irmãos? Betel é lugar de desafio. Se você não vigiar, você para de cantar por causa de crítica. Se você não vigiar, você para de congregar por causa de crítica. Se você não vigiar, se você não se vacinar contra esses tais, você sai da igreja, você perde o ânimo de cultuar, porque você enxerga tanta coisa que você não aceita. Aqui é um lugar de desafio, irmão. Aqui é a verdadeira arca de Noé. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Quando Noé constrói a arca, que Deus fala, agora você entra na arca, mas separe os animais, casal, cada animal macho com a sua fêmea, eu quero crer, Noé disse, quer saber de uma coisa? Eu vou guardar só os domésticos, com doméstico é fácil mexer. Deus disse, não, põe os selvagens também. Ô Jesus, me ajuda. Os irmãos da Canaã me tratam com tanto carinho, o senhor vai falar que aqui também tem doméstico, mas também tem os indomáveis. Ou não? Meu Deus, meu Deus. Você já parou para imaginar o que esse homem passou 1 ano e meses dentro da arca, irmão? Você já parou para imaginar? Você já parou para imaginar? Na igreja é a mesma coisa, tem os domésticos. Você fala assim, vamos, vem, vou, fica. Hoje não, eu preciso. É para cantar? Não, limpar um banheiro. É para cantar? Não, ajeitar uma cadeira. É para cantar? Não, é para evangelizar. Não, tomar conta dos carros. Eu estou pronto. E tem os indomáveis, tem os que ninguém consegue domesticar. Vai você, que não manda em mim. Como é bom a gente ver o povo apanhando, rindo. Não é? Melhor lugar que você pode estar é onde Deus te colocou, irmãos. Não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu conto de novo. Estou que nem Paulo, não canso de vos contar as mesmas coisas. Nós temos um irmão em Catanduva, um pregador foi convidado para pregar lá na igreja. O irmão falou, eu vou chegar cedo, quero sentar lá dentro para escutar. Ele era fã daquele pregador. Eu vou lá, eu quero escutar aquele homem de Deus usar. Ele foi cedo para guardar lugar. Mal sabia ele que chegar cedo, ele não ia entrar na igreja. Porque o líder dos diáconos olhou para ele e falou, irmão do céu, puxa, graças a Deus você chegou. Pois não, posso ajudar? Pode. No quarteirão de cima, porque tem tanta gente na igreja que tem carro na rua de trás. Você pode ficar na esquina de cima tomando conta dos carros? Não, é muita prova, irmão. Camarada está desempregado quase 6 meses, vai para a igreja para ouvir o pregador que ele gosta, e o diácono diz, fica na esquina de cima. Se ele é um indomável, diz, fica você. Mas ele olhou e falou, outro não tem, irmão? Não, eu preciso de você. Tudo bem, eu fico. Ele pensou, Senhor, tomara que filme. E foi com a Bíblia lá na esquina. E ele está aqui só. De repente passou um carro, parou, deu ré. Falou, fulano, como é que você está? Rapaz, eu estou atrás de você, moço. Há uns 3 meses que eu estou atrás de você. Achei que você tinha mudado de Catanduva. Falei, não, continua aqui, mas o que aconteceu? Você já está trabalhando? Não, segunda vai com os documentos que a vaga já é tua. Melhor lugar que você pode estar é onde Deus te colocou. Betel é lugar de desafio, irmão. Tem gente que vai te olhar de cara feia, tem gente que vai manejar a cabeça, tem gente que não aprendeu. Só que tem uma coisa, quem entende o que é Betel, porque é em Betel, irmãos, que o céu se abre. É em Betel que vê anjos subindo e descendo. É em Betel que a pessoa chega arrogante, mas volta mancando para casa, mas volta transformado. Porque Betel é lugar de mudança, transformação e restauração. Aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. Você pode dar um glória por esta palavra. A Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz assim, fica em Betel, porque nós vamos para Jericó. Senão, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou ficar em Betel. Eu vou com você para Jericó. E foram para Jericó. Quando ele chega em Jericó, irmão, vem mais uns filhos dos profetas. Ele diz assim, por que você está acompanhando Elias? Você não está sabendo que ele vai ser tomado de sobre si, não é? Diz, não, eu estou sabendo, calai-vos. Irmão, ninguém fala para um filho, calai-vos.
Seu filho, quando fala alto, faz bagunça, você está falando, alguém discutindo, enfim, você não olha para a pessoa e diz: ei, calai-vos. É muita etiqueta, irmão. Se eu falar para os meus: calai-vos, o que é de comer, pai? A gente fala: não adianta vir com etiqueta, irmão. Não adianta querer mostrar uma coisa que não é nada disso. Nós fala rasgado mesmo. Eu fui pregar em Minas esses dias, os irmãos acabou o culto, falou assim para mim: nossa, pastor, o senhor fala estranho. Eu falo estranho? O senhor fala esquisito. Viraram para mim e falaram assim: o senhor gosta de pamonha? Eu falei: mais ou menos. O senhor não sabe que é bom não aí. E eu que falo estranho. Se o senhor experimentar um cadinho que minha mãe faz, tu vai amar. Um cadinho. E eu que sou esquisito, irmão. E diz que me acompanha. Se o senhor estiver me vendo, irmão, vem aqui falar que nós somos esquisitos para falar. Depois recortam isso, colocam na rede social. Não, os filhos dos profetas. Não, eu estou sabendo, calai. Mas como é que nós falamos? Ô, cala a boca. Não é assim, irmão? Eu estou falando, fala baixo, cala a boca. É o que Eliseu estava falando para os filhos dos profetas. Por que você está seguindo Elias? Você não está sabendo que ele vai ser tomado não sobre a sua cabeça? Eu já estou sabendo, cala a boca. Tipo, me deixa em paz. Irmão, você pode até não falar para quem está querendo murchar a tua fé, cala a boca. Seja mais pode até usar mais uma etiqueta, mas não dá ouvido para quem vem querer te desanimar, não. Viu? Ele falou: não, eu estou sabendo, calai-vos, fica tranquilo que eu estou sabendo. Foram para Jericó. Jericó é conhecido como a cidade das palmeiras. Só que quem olha de longe, porque quem chega de perto é a mesma cidade, agora ela de perto é conhecido como a cidade mal cheirosa. De longe, a cidade das palmeiras. De perto, a cidade mal cheirosa. Desculpe da liberdade, irmãos. Tem gente que passa por Gilgal, atravessa Betel, mas para em Jericó. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos para as pessoas, seres humanos, e nós depositamos a nossa fé nessas pessoas. A gente olha de longe e diz assim: meu Deus, que exemplo, que vida, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas quando você chega perto, rancoroso, fuxiquento, não tem nada de Deus. De longe é palmeira, mas de perto é cidade mal cheirosa. Não deixa ninguém te parar em Jericó, irmãos. Tem gente que vive de aparência no reino e é verdade, é isso mesmo. Mas a psicologia vai dizer que para você conhecer uma pessoa de verdade, você tem que caminhar com ela no mínimo 3 meses. Lá em Catanduva, a psicologia catanduvense diz: quer saber quem é o pastor Isaías? Vai comer 1 quilo de sal com ele. Para os estudados, a psicologia diz que são 3 meses de convivência. Para os pé de chinelo de Havaiana, pé de chinelo vírgula, irmão. Oxa, Havaiana. Vai comer 1 quilo de sal para você saber. Não fique impressionado com quem faz cara de bravo, arregala os olhos, bate o pé, fala numa língua estranha para mostrar que é profeta. Não fique impressionado com isso não, irmão. Não fique impressionado com quem diz e se mostra uma coisa, mas quando você chega perto, você vê que não é nada daquilo. Se você passou por Gilgal e Deus fez uma aliança com você, nem fica parado em Betel e nem fica parado em Jericó. Jericó não é destino de crente. O nosso destino é do lado de lá do Jordão. Quem crê? A Bíblia diz que Elias olhou para ele e falou assim: Eliseu, fique em Jericó, porque nós vamos para o Jordão. Não te deixarei, vive o Senhor a tua alma, que eu vou contigo. Quando eles chegam no Jordão, os filhos dos profetas chegam de novo. Meu Deus. Fala: você está sabendo que o teu Senhor vai ser tomado de sobre a tua cabeça? Eu bem sei, calai-vos. Você sabe o que eu estou dizendo, irmãos? A Bíblia diz que chega 50 filhos de profeta caminhando com Elias e Eliseu. 50 com 2, 52. Agora preste atenção como a multidão engana. Cuidado com a multidão, viu, irmãos? Quando você vê os textos bíblicos, você vai ver que muitas das vezes tentou ser impedimento na vida de muitos, a multidão. A Bíblia diz que a multidão, 50 filhos de profeta, para de longe, estão olhando de longe, mas os 2 chegam na boca do Jordão. A pergunta é: você quer ficar parado com a multidão que só veio para olhar, criticar, observar e ver o que vai dar? Ou você quer continuar no propósito para alcançar o propósito de Deus na tua vida? O texto diz que Elias pega a capa, dobra a capa. Você não vai ficar? Não. Jordão é divisa, é limite de divisa.
O texto diz que ele parte a capa no meio do Jordão, Deus abre o Jordão, seca a terra e os dois passam. Chega do lado de lá, ele rela de novo, o rio se fecha, 50 ficam olhando de longe, mais 2 atravessam. E a Bíblia diz que quando chega do lado de lá, ele alcança o propósito. O profeta vira para ele, eu já estou encerrando, e diz assim: peço o que tu quer, que eu vou te dar. Eita, glória, digo eu. Não, é verdade, Senhor, tu sabe o que eu preciso. Irmão, só 3 textos bíblicos que eu me lembro que o céu assinou o cheque e deu em branco para a pessoa dizer: preenche o que você quer aí. Quando Deus pergunta para Salomão: pede o que tu queres que eu vou te dar, ele pede sabedoria. Quando o Jesus encontra o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? E Elias com Eliseu: pede o que tu quer. E Eliseu não pediu pouco não. Falou: não quero ser igual a você não. Se for ser igual a você, já tem você. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Elias olhou e falou: dura coisa tu me pediste, mas dá para alcançar. Aí ele coloca uma cláusula no contrato lá. Estou falando da minha parte, meu irmão. Se tu me veres subindo, assim se fará. Se tu não me veres subindo, assim não se fará. Sabe o que Elias estava falando para Eliseu? Não tire os olhos, fique focado. Porque tem gente que não para em Gilgal, tem gente que não para em Betel, tem gente que não para no Jordão, não para em Jericó, mas perde a visão, perde o foco. Nota de rodapé: o que tem de gente com chamada enterrada, irmãos. De Jesus eu não largo, mas eu não quero mais me envolver com nada. Ah, é? Fica tranquilo, o céu vai te achar. Essa palavra aqui é para alguém que tem endereço certo, viu? Ou você vem, mas que você vai vir, vai. O céu não vai abrir mão de você. E vou te dar uma notícia: você está com bênçãos retidas porque você quer caminhar, mas não quer assumir. Você quer sentar na mesa, mas não quer se envolver com a mesa. Fica tranquilo, irmão, é impossível andar com Jesus e não se envolver nesse manto. Oh, Jesus. Não perca a visão, que tem de gente que perdeu a visão, irmão, da chamada de Deus. Mas hoje Deus tem colírio do céu para pingar nos olhos de alguém e abrir a visão novamente aqui. Põe os olhos e fica focado. O texto, nós lemos aqui que os dois estão caminhando juntos. De repente desce uma, irmão, que cena. Desce uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e entra no meio dos dois. Parte a dupla no meio, um de um lado, outro do outro. E os dois enxergando, carros de fogo, cavalos de fogo. Mas de repente vem um redemoinho, pega Elias e Eliseu, qual que era a cláusula do contrato? Não tira os olhos. Se tu me veres subindo, assim se fará. Se tu não me veres subindo, não se fará. Então, já que é para olhar, eu vou ficar focado. Quando Elias está subindo, Eliseu: é para olhar até quando? Mas daqui a pouquinho a capa 2 vezes. Eliseu pega a capa, diz: Elias, eu te vi subir. Como quem diz: eu tenho a porção dobrada do Espírito que estava sobre ti. Receba esta palavra, irmãos. Oh, glória. Eu não sei dizer o que é a porção dobrada que Eliseu recebeu. Eu não sei. Eu já vi muitos comentários, tem uns que eu até concordo, mas já vi gente dizendo que Elias viveu o dobro de idade de Eliseu, viveu o dobro de idade de Elias. Já ouvi dizer. Já ouvi dizer que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Essa eu concordo mais. Há quem diga que Elias fez 13, mais ou menos, 12, 13 grandes milagres. Eliseu fez 20, ou se for o dobro, 26 milagres. Há quem diga que quando ele morre, 25 milagres foram feitos através de Eliseu. Se Elias fez 12 e o dobro é 24, se ele morreu com 23, não cumpriu. Mas você conhece o texto, você já sabe onde eu vou chegar. O texto diz que está vindo um grupo de soldados da guerra, com um soldado morto.
E o texto diz que no meio do deserto eles vêem uma cova aberta. De quem que é a ossada que está dentro da cova? De Eliseu. Fala, não deixa esse homem ficar solto aqui não. Coloca nessa cova. A Bíblia diz que quando pega o corpo do soldado e coloca em cima da ossada de Eliseu, o moço volta. Eu não sei se é isso. Eu só sei de uma coisa: só alcança o propósito quem suporta o processo. Não deixa ninguém te parar em Gilgal. Irmãos, eu não vim aqui encerrar a mensagem, e eu gosto disso, viu? Eu gosto. Mas eu não vim agitar as águas já estão agitadas. Mas eu quero encerrar minha fala sem fazer agito para a igreja explodir, eu entregar a igreja. E se você não deu glória, não adorou até agora, não é nos últimos 2 minutos que você vai adorar. Então, vamos lá. Eu quero dar uma notícia. Não deixa, o foco da mensagem é essa: não pare no meio do caminho por ninguém, por causa de ninguém. Não fique parado em Gilgal, não fique parado em Betel, não fique parado em Jericó, não deixe o Jordão te parar, porque a vitória é do lado de lá do Jordão. Quantos dizem amém, irmãos?